Ok, meus amigos, estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês, certo? É a terceira série, ensino médio, é Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e estamos estudando as transformações da matéria, transformações físicas e transformações químicas. E a data de hoje, 10 de agosto de 2022. Já estamos então no dia 10 de agosto de 2028, perfeito? Pois muito bem, vamos dar continuidade aqui. A gente estava falando sobre as transformações físicas, e as transformações físicas não alteram a natureza da matéria. Olha aqui alguns exemplos, olha. Temos aí alguns exemplos, né? Por exemplo, a água fervendo. O ato de ferver a água, pessoal, não significa que formou nova substância, tá? É a ebulição da água. Papel amassado. O fato de você amassar um papel, né, vai continuar o mesmo papel, não altera a natureza da matéria. Não altera a natureza da matéria. Objeto de vidro quebrado. Quebrar um vidro, continua o mesmo vidro, mudou sua forma, né? Assim como o cubo de gelo derretendo. O derretimento do gelo, inclusive, é um processo endotérmico, precisa absorver calor, tá? É uma transformação física. Transformação física. Vai continuar a mesma água, tá? A água estava no estado sólido, passou para a água no estado gasoso. Portanto, aí você tem só uma alteração, uma mudança de fase, uma mudança de estado físico. E toda mudança de estado físico certamente será um fenômeno físico. Perfeito, pessoal? Vamos lá, então. Aqui são exemplos, né? Assim como qualquer transformação da matéria, ó, a fusão, que é a transformação do sólido no líquido, a vaporização, que é a transformação do líquido no estado gasoso, a volta, ó, de líquido para sólido é a solidificação, do gasoso para o líquido, condensação, certo? Lembrando que condensação, ó, essa mudança também pode chamar de liquefação. Liquefação. E a vaporização nós temos três tipos, né? Evaporação, ebulição e calefação. E temos também aqui, temos a sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido. Chama-se de sublimação. Portanto, sem exceção, pessoal, toda transformação da matéria, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Toda mudança de estado físico constitui um fenômeno físico. Perfeito? Então, esse diagrama de fase é conhecido desde o 8º ano, né? 9º ano. Vocês veem essas transformações. Então, toda a transformação de mudança de estado físico certamente será um fenômeno físico. Bom, o que é que nós temos mais para mostrar para vocês? Uma parte importante agora, ó. Alguns exemplos, né? Ó. Aí você tem a naftalina, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Ocorre, portanto, pessoal, o que ocorre na naftalina é uma sublimação. Aqui é um exemplo de um fenômeno físico. Sublimação. É a mudança de estado físico do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Então, o que ocorreu aí foi uma sublimação. Sublimação. Passagem aí do estado sólido. Pode ver que com o passar do tempo, as bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Então, ela está ali sublimando, passando do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Vamos colocar aqui outro exemplo. Olha aí. Não, agora vamos falar um pouco mais das transformações químicas, que é o objeto de estudo da nossa aula, né? Então vamos colocar agora algumas evidências, né? Vamos falar em evidências. Evidência não é a certeza, tá? Mas é uma probabilidade forte de acontecer uma reação. Ó, transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Essa parte é importante, ó. Toda vez que formar novas substâncias, ó, formação de novas substâncias. Toda formação de novas substâncias certamente será um fenômeno físico.
certo? Fenômeno físico. Perfeito? Além da mudança de estado, né, as variações de cheiro, de cor, de densidade, de temperatura podem ser evidências de uma reação química, de uma transformação química. Nelas pode acontecer explosão, liberação de gases, e nós vamos mostrar para vocês. Todas essas evidências nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Das transformações químicas. É lógico que nem toda mudança de cor é reação, mas é uma evidência forte, é um indício forte para que haja uma reação química, não é verdade? E vamos colocar também alguns exemplos, né, que vão ajudar a entender o que vem a ser essas evidências que ele fala aqui, ó, evidências de transformações químicas. Nós vamos conhecer elas a partir de agora. Quais são as evidências que podem ser exemplos, né, de transformações químicas, de fenômenos químicos, certo? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, então nós estamos falando aqui das transformações químicas. Nós vamos conhecer então essas evidências. Olha só, é possível, como está dizendo, é possível confirmar a origem de novas substâncias. Ó. É possível, tá? Comparando as características apresentadas em produtos e reagentes. Toda vez que, tá? O que ele está dizendo aí? Ó? Uma reação química, pessoal, é quando você tem reagentes, você está dizendo, vão reagir, ó, e vão formar produtos que são novas substâncias, tá? Então, forma produto. Produto é uma nova substância. Se é uma nova substância, é uma transformação, com certeza, uma transformação química. Ó, uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem, né, que são os reagentes, e os átomos presentes se rearranjam e formam novas substâncias. Se você pegar o ferro mais enxofre, é uma mistura. Mas se você aquecer ferro mais enxofre, vai produzir sulfeto ferroso, tá? Deixa eu colocar isso aqui, ó. Ó, por exemplo, uma reação química. Vamos colocar uma reação química. Ó. Ferro mais enxofre. Se tiver assim, é uma mistura. Mas se eu aquecer isso aqui, ó, vai produzir sulfeto ferroso. Formou uma nova substância. Houve uma recombinação dos átomos, formando uma nova substância. Portanto, será uma reação química, uma transformação química da matéria, tá? Então, você tem aí justamente aí
esta transformação ocorrendo. Uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais, que são chamadas de reagentes, se rompem, certo? E formam novas substâncias. Ocorre um rearranjo dos átomos, tá? Forma novas ligações químicas, então forma novas substâncias. E toda vez que formar novas substâncias, você tem aí certamente um fenômeno químico, perfeito? Então são informações valiosas para a gente entender, para responder as questões, tá? Vamos colocar então 2 minutinhos aí para vocês. Ok, pessoal, voltamos aí mostrando para vocês algumas características a mais sobre as transformações químicas, né? Então já falei para vocês que toda vez que formar novas substâncias, tá? É a certeza de que ocorreu uma reação química em que os reagentes vão ser diferentes dos produtos. Pois bem, agora nós vamos mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu vou, inclusive, mostrar até com exemplos, né? Os tipos de transformações químicas, ou seja, as mudanças em um material podem acontecer da seguinte forma. Vamos conhecer isso aqui, ó. Uma reação química, pessoal, ela pode acontecer por junção de substâncias, desde que haja uma reação, óbvio, porque nem toda mistura é uma reação, tá? Então, nós vamos falar de cada um deles, viu? Inclusive nessa ordem. Uma reação química pode acontecer por ação da luz, que é chamada então de fotólise, certo? Fotólise. Pode ser também por ação do calor. Calor, sim, tá? O aquecimento, a queima, tá? Pode provocar reação química. Pode ser também por uma ação mecânica. É quando ocorre um atrito. Um atrito pode nem todo atrito vai desencadear a reação, né? Mas um atrito pode ocorrer sim, nós vamos mostrar. E por ação da corrente elétrica, que seria a eletrólise, tá? Então, pode ser então por junção de substâncias, por ação da luz. Lógico que nem toda a reação é impulsionada pela luz, pessoal, mas nós vamos conversar aqui e mostrar algumas delas importantes. A luz pode ser essencial em muitas reações, tá? E em produtos mesmo que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O calor queima, né? Por que nós cozinhamos os alimentos? Ali está acontecendo reação química, tá? A ação mecânica é atrito, tá? Você atritar uma substância na outra pode ocorrer, não é que vai ocorrer,
Porque para ocorrer reação, pessoal, tem que haver colisão efetiva das moléculas e energia suficiente. Quanto maior o número de colisões entre moléculas, mais favorável vai ser acontecer a reação. Tá? Então, quanto maior a energia cinética, maior a probabilidade de ocorrer a reação. E pode ser também por ação da corrente elétrica. Ação da corrente elétrica. Perfeito, meu povo? Então, aí são importantes demais essas características. Inclusive, nós vamos comentar cada uma individualmente, cada uma dessas evidências de reação química. Tudo bem? Vamos colocar, por favor, 2 minutinhos aí para o pessoal fazer as anotações. Então temos aqui, pessoal, nós vamos falar de junção de substâncias agora. Olha só, vamos seguir nessa sequência, tá? Vamos seguir nesta sequência, ó. Vamos falar de junção de substâncias primeiro, vamos falar da ação da luz, vamos abordar também aqui a ação do calor, certo? E a ação mecânica, além da ação da corrente elétrica. Vamos falar de cada um, inclusive mostrando até uma animação aqui, né? Vamos lá, olha só. Pessoal, presta atenção, ó. Junção de substâncias. Vamos debater o que vem a ser isso aí, ó. Junção de substâncias. Esse tipo de transformação decorre da mistura de substâncias, como, por exemplo, podemos citar a mistura que está acontecendo aí, ó. O iodeto de potássio está reagindo com nitrato de chumbo. Resulta no iodeto de chumbo, que é essa cor amarela. Veja que é uma mudança de cor. Juntou a substância, reagiu, mudou a cor. E formou um precipitado, ó. Formação de precipitado amarelado de iodeto de chumbo. Então essa reação é instantânea, pessoal. Tá? Quando a gente se faz em laboratório, ela é instantânea. Tá? Então você tem aí uma reação por ação de substâncias. Agora lembre o seguinte, né? Nem tudo que se mistura reage. Aí aconteceu a reação. Que se eu misturar, por exemplo, água e óleo, não vai acontecer nada, é uma mistura só. Aí é porque ocorreu a reação. Está aqui a reação, ó. Aqui está a reação. Nitrato de chumbo reagindo com iodeto de potássio, produzindo iodeto de chumbo mais nitrato de potássio. Essa parte amarelada é justamente um precipitado que ocorreu decorrente aí
da reação entre o iodeto de potássio. Eu misturei, ó. Ao misturar, reagiu. Pois se reagiu, é uma transformação química, pessoal. Isso aí que está acontecendo é uma reação química. Pois se é uma reação química, é uma transformação química. Então, nós estamos falando aqui a primeira parte, né? Ó. É uma reação que ocorreu por junção de substâncias. Por junção de substâncias. E isso é importante, tá? Nem tudo que se mistura reage, entenda. Nós vamos mostrar aqui umas misturas que não é reação, aí é fenômeno físico, tá? Vamos colocar, portanto, aí 2 minutinhos também. Ok, meus amigos, então daí nós temos a formação de um precipitado amarelado decorrente da junção de duas substâncias. Só que essa junção de duas substâncias provocou a reação, por isso que formou esse precipitado. Na hora que eu misturei um com o outro, ó, formou o precipitado amarelado, que é justamente o iodeto de chumbo, que é esse aqui, ó. Essa é a parte amarelada que está formando aí. Vamos ver aqui, então foi por junção de substância. Vamos ver outra matéria. Vou mostrar que nem toda mistura é uma transformação química. Olha o que está acontecendo aí, pessoal. Nem sempre quando misturamos duas substâncias ocorre uma transformação química. Aqui, por exemplo, o que está acontecendo? Eu tenho limalha de ferro em pó, certo? Mais areia, por exemplo. O areia colocou enxofre. Aí eu coloquei o ímã. Veja que o ímã está atraindo a limalha de ferro. O ímã está atraindo. Eu só estou separando, pessoal. Então, misturar ferro em pó mais enxofre não é reação química, não. A não ser que você aquecesse aí. Ó, quando misturamos ferro e enxofre, obtemos uma mistura de cor diferente das substâncias, ó. E observar separadamente. Ao utilizar o ímã, olha aí o ímã, conseguimos atrair o ferro e separá-lo do enxofre, devido ao seu magnetismo. Ou seja, misturamos os dois, mas eles não perderam as suas propriedades. Isso aí é uma transformação física e não química. É porque eu estou fazendo o contraponto, né? No exemplo que eu coloquei, juntou substância e reagiu. Aqui eu estou juntando duas substâncias e não reagiu. Se não reagiu, é uma mistura, pessoal. E se é uma mistura, não é uma transformação química. No caso aí, nem toda mistura, nem tudo que se mistura reage. Mas se misturar e reagir, aí é químico. Tá? Misturar é físico, reagir é químico.
Se houver reação química, certamente será um fenômeno químico. Tudo bem? Vamos colocar também 2 minutinhos aí. Vamos lá então, pessoal. Aí vamos mostrar agora, ó. Aqui, ó. Nem toda mistura provoca reação, ó. Por exemplo, se eu pegar dois tipos de água, porque misturar continua a mesma água. Se eu pegar aqui água mais óleo, ó, não houve reação. Então nem toda mistura reage, ó. Mistura de solução de mesmo soluto, ou seja, mesma substância, ó. Em ambos os casos, a constituição química dos componentes da solução não mudará. Solutos diferentes, por exemplo, o que eu citei para vocês, água mais óleo. Ao misturar água mais óleo, não houve reação. Tanto é que eu posso separar o óleo da água. Se eu posso separar, é físico, pessoal. Tá? Não reagiu. Se não reagiu, com certeza é um fenômeno físico. Perfeito? Vamos para outro. Olha assim, por ação da luz. Olha que legal, pessoal, essa imagem. Ó. Por ação da luz, reação chamada de fotólise. Fotólise, tá? Um exemplo de transformação química que acontece em virtude da iluminação é a fotossíntese. Olha aí, ó, a animação, a luz solar, tá? Aí o que acontece, ó, na fotossíntese tem água pelas raízes, ó, aí entra gás carbônico e sai gás oxigênio, tá? A ação de obter glicose através da luz do sol é um processo que acontece a partir dos reagentes dióxido de carbono e água. Está ali a reação, ó. Água mais gás carbônico através da luz. Não existe fotossíntese na ausência de luz, ó. Produz O2, que é o gás oxigênio, né, glicose e água, certo? E na verdade, pessoal, não só essa reação, a fotossíntese, né? Mas, por exemplo, normalmente quando você compra uma água oxigenada líquida, ela vem num frasco escuro, tá? Para proteger da luz, né? Ou vem um azul escuro, marrom escuro, proteger da luz, tá? Porque a luz dela, com certeza, ela decompõe a água oxigenada, Outro exemplo também com relação à luz, né? Filme fotográfico, né? Os filmes fotográficos, se você pegar também, o filme fotográfico você não pode expor a luz. Ou então, pessoal, nota fiscal eletrônica, aquela tinta de brometo de prata. Se você deixar no sol, ela vai se decompor todinho. Então, se a nota fiscal eletrônica é importante, tira uma foto ou uma cópia, tá? Porque ela vai se decompor.
É a mesma coisa aqueles extratos que você tira em caixa eletrônico, né? Aqueles extratos, também a tinta ali, ela vai, se colocar na presença de luz. Outro, medicamentos, ó. Xaropes, né? Pode ver que normalmente os xaropes vêm em frascos escuros, pessoal, frascos escuros, tá? Para proteger o princípio ativo, porque a luz pode sim desencadear a reação. Então, a reação que acontece através da luz, né? A ação da luz é chamada, portanto, de fotólise, fotoluz, lise quebra das ligações através da luz. E isso é importante, tá bom? E aqui está a equação da fotossíntese. Olha a presença da luz, ó. Tá? Veja que sai oxigênio, ó, entra o gás carbônico e sai oxigênio. Tá? Então precisa da luz do sol a fotossíntese. Sem luz não há fotossíntese. Então é evidência aí de uma reação química, tá? Através da luz, que é chamada de fotólise. Tá bom? Se for através, por exemplo, da eletricidade, elettrólise, vamos já mostrar também. Perfeito, pessoal? Então, uma reação química que ocorreu por ação da luz, Tá? É uma reação química que ocorreu por ação da luz. Perfeito? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos? Então tá aí. É uma reação química que aconteceu por ação da luz. Então a luz pode sim provocar uma reação química. Muito bem. Vamos lá. Outra motivação de reação, ó. Olha aí. Por ação do calor. Por ação do calor, pessoal, é também chamada de pirólise ou termólise. Termotemperatura, lise quebra. Piro, pessoal, significa dizer fogo, certo? Por exemplo, shows pirotécnicos, fogos de artifício, né? Piro é fogo. Então é uma reação química motivada pela ação do calor. Tá? Em muitas reações o calor é preponderante mesmo. Ó. Também chamada de pirólise ou termólise. Né? O exemplo mais simples de transformação química, por exemplo, que pode ser citado é o cozimento dos alimentos. Ali você tem, ó, fazendo ali um bolo, por exemplo, tá aquecendo os ingredientes, o bolo está inflando ali, ó, tá? O fermento faz com que infle, ó. É através do calor, do fogo, que a maior parte dos alimentos são transformados e podem ser consumidos. Por isso nós fizemos o cozimento dos alimentos, para que haja uma reação química,
tá? E é uma reação química provocada pelo calor. Então, se é uma reação química provocada pelo calor, certamente vai ser chamado de pirólise. Pirólise, piro, fogo, lise, quebra. Quebra da ligação através do calor. Termo, temperatura, certo? Então, acontece a reação dessa forma. Pode ver, ó, o bolo está crescendo ali, né? Por ação do calor, pessoal. Por ação do calor. Então, certamente será uma reação química. Reação química. E nós já sabemos que toda reação química é uma transformação química, é uma evidência de uma reação química. Perfeito? Transformação química. Fenômeno químico. Perfeito, pessoal? Vamos colocar também 2 minutinhos aí, por favor. Ok, então vamos mostrar outra aqui. Olha só, por ação mecânica, pessoal, por ação mecânica. Tá? Transformação química por ação mecânica é aquela que acontece quando há atrito. Eu até grifei aqui, ó. Atrito entre duas substâncias. Lógico que nem todo atrito acontece reação. Mas nesse caso aqui, ó, ao atritar o fósforo aqui, né, ó, a reação química é desencadeada, pode ver, pelo atrito que ocorre a decomposição do cloreto de potássio. O cloreto de potássio está presente na cabeça do fósforo, tá? Em oxigênio. Então, eu atritei o fósforo com a lateral da caixa, ó, e aí provocou uma reação química, tá? Pois se provocou uma reação química, evidentemente vai ser uma transformação química, não é verdade? Então, por ação mecânica, toda vez que falar em ação mecânica, você tem que associar justamente ao atrito. A próxima, olha só, por ação da corrente elétrica. Vamos ver essa aqui, ó. Por ação da corrente elétrica. Toda reação química que acontece através da eletricidade é chamada de eletrólise, ó. Eletrólise. Eletrólise, tá? É um exemplo aí, ó. Tudo bem? Então, evaporação da eletricidade, ó, que resulta em uma reação de oxirredução. Nesse processo, materiais de grande importância econômica são produzidos e purificados. Por exemplo, a eletrodeposição de materiais. Por exemplo, você deve ter ouvido falar essa expressão, né? Pulseira banhada a ouro. É feita por eletrólise, pessoal. Aderir o ouro ao metal, né? A eletrólise de uma solução, ó, de sulfato de cobre dá origem a um produto de cobre, ó, por ação da corrente elétrica.
tá? Por ação, sim, da corrente elétrica. Por isso que é importante. Bom, para resumir tudo que nós falamos, eu coloquei assim, pessoal. Coloquei dessa maneira. Olha aí, ó. Um resumo das transformações químicas. Preste atenção. Ó, primeiro, reação química cria novas substâncias, né? Reação química cria novas substâncias. Pode ocorrer por, nós falamos, ó, junção de substâncias, tá? Juntei substância, reagiu, provocou reação. Pode ser também, pessoal, por ação da luz. Ação da luz. Não é verdade? Por ação do calor. Tudo isso aqui nós vimos, ó. Ação do calor. Por ação mecânica e por ação da corrente elétrica. E tudo isso aqui nós mostramos para vocês. A ação mecânica necessita do atrito, não é verdade? Ó? Agora, podemos observar uma reação. Quais são as evidências? Ó? Por mudança de cor, uma mudança de cor. Pode ser por liberação de gás, formação de um sólido, que é um precipitado, o sólido é chamado de precipitado, não é verdade? Precipitado. Cheiro característico, ó. Certo? Pode ser mudança de temperatura e pode ser também por formação da chama, não é verdade? É aqui eu coloquei, ó. O apodrecimento de uma fruta, ó, a mudança de cor, né? A fotossíntese, tá? Precisa da luz. Efervescência, liberação de gás. Colocar um comprimido efervescente em água é liberação de gás. E ali nós temos também o ferro, né? Ferrugem, a formação da ferrugem. Então são evidências, sim, de reação química. Aliás, é uma reação química, né? O escurecimento da banana, de uma fruta, é uma reação química. Certamente uma reação química. Portanto, pessoal, nós estamos já quase finalizando a segunda aula de hoje, né? Espero que você tenha gostado desses assuntos, né, da parte teórica, porque nós vamos agora fazer as questões, né? As questões serão feitas aqui nessa próxima aula, beleza? Desejar a vocês um forte abraço, então.